E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo muito pedido por vocês porque desde que eu fiz o desenho da Sarada, vocês têm me pedido bastante para trazer esse tutorial, então é o que eu vou fazer hoje. Demorou um pouquinho, mas enfim vai sair. Mas antes da gente iniciar o tutorial, eu queria agradecer a todos vocês pelos mais de 33 mil inscritos, né? Uma marca aí que nós estamos alcançando. O canal está crescendo bastante, apesar de eu não estar postando vídeos com tanta frequência assim. Mas uma coisa que eu queria pedir a vocês, a colaboração de vocês, é que vocês compartilhem esse vídeo, porque apesar da gente estar crescendo, nossa taxa de visualização está baixa, né? Não está no nível de um canal de 33 mil inscritos, então eu queria pedir essa colaboração de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Para que a galera veja. E você, se você não é inscrito no canal, de logo se inscreve aqui no canal, veja os vídeos anteriores, tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E deixa o like nesse vídeo também, tá? É isso, pessoal, então simbora pro tutorial oficialmente. Eu vou utilizar o desenho da Sarada para fazer algumas explicações para vocês, mas antes eu tinha que vir aqui e trazer umas explicações iniciais, coisas que talvez eu não conseguiria explicar utilizando aquele vídeo, já que já estava gravado. Por isso que eu demorei um pouquinho para trazer este tutorial aqui, porque tinha coisas que são básicas, mas é essencial que eu explicasse. Então, eu vou utilizar aqui lápis mais ou menos de tons de verde, tons de azul, e a gente vai fazer alguns efeitos de desfoque entre essas cores aqui, tá? Mas não importa as cores que vocês vão utilizar, pessoal. O efeito de desfoque vocês podem utilizar qualquer cor no fundo que vocês queiram. Aqui é mesmo só para simplificar, e eu tô utilizando porque eu utilizei cores semelhantes no desenho da Sarada também. Mas busquem imagens na internet de fundos desfocados e vocês vão ver que existem vários tons de fundo desfocado e vocês podem utilizar tons diferentes também e que dá super certo. Esse é um tipo de fundo que dá certo para qualquer desenho. Então vamos iniciar aqui. Eu vou iniciando com o lápis verde escuro, tá, pessoal? E eu vou marcar mais ou menos aqui onde vai ser a primeira área que eu vou utilizar de transação. Porque eu vou fazer de um lado puxando para os tons azuis e do outro lado eu vou puxar para os tons verdes mais vívidos. Então eu estou utilizando aqui o lápis verde escuro de limite. Este primeiro passo que eu vou mostrar para vocês, ele é meio que um gradiente entre as cores azuis e verde. É um tipo de desfoque básico, mas é para que eu explique para vocês a premissa inicial do desfoque, que é o degradê. Então vejam ali que eu fiz uma coloração com o verde e eu já fui fazendo o degradê dele na parte superior e na parte inferior também, porque este é o principal destaque de um fundo desfocado, gente, é o degradê entre as cores. Vocês têm que tentar manter essa passagem entre as cores de uma forma muito suave, muito atenuada. Então vejam ali que eu trabalhei bastante o degradê. Eu já estou vindo aqui com um verde turquesa, que é um verde que se assemelha, já tem um tomzinho um pouco azulado, e estou vindo trabalhando na parte inferior, né, do verde escuro que a gente trabalhou, e já aplicando degradê também, aqui tipo é degradê sobre degradê, utilizando muito o controle aí da força na mão. Vocês realmente têm que controlar bastante, ter bastante paciência também. Percebam que já dá pra gente perceber mais ou menos a gradação das cores, tá? Tanto o verde escuro, quanto o verde turquesa, verde água e o azul. E é exatamente essa passagem suave entre os tons que faz o efeito desfocado no fundo, tá, pessoal? É um efeito demorado para fazer no início, a gente pensa que não vai dar muito certo, mas dá super certo no final. Então eu fui fazendo aqui degradê, agora eu já tô vindo aqui com o azul um pouco mais escuro e tô fazendo degradê também por cima do azul claro para manter essa passagem, como eu estou dizendo para vocês, manter a passagem suave. Isso é o mais importante do efeito desfocado. Treinem bastante degradê. Este é o primeiro passo que eu estou mostrando aqui para vocês, é praticamente degradê puro entre as cores. É porque eu tinha que demonstrar para vocês que é basicamente esse efeito. E eu vou demonstrar para vocês também lá no desenho da Sarada, que foi exatamente assim que eu fui fazendo. Então vai ficar fácil para vocês entenderem lá no desenho, já que eu estou fazendo aqui inicialmente. E percebam que eu sempre estou vindo com tom e eu estou reforçando onde eu acho necessário suavizar mais o degradê. Então isso é algo que vocês vão estar utilizando o lápis direto, utilizando o lápis, suavizando as passagens e também reforçando onde vocês querem que fique mais escuro, tá?
é algo que vocês têm que vir fazendo por cima, por isso que é bom fazer tudo com muita leveza, fazer várias camadas e não manter o lápis marcado. Gente, aqui não dá para fazer uma pintura marcada, tem que ser uma pintura muito suave, porque se vocês fizerem uma pintura marcada, vocês não vão conseguir fazer um degradê suave entre as cores, então o efeito não vai ficar legal. Vai fazendo devagar, com calma, que vai dar tudo certo. Percebo que eu fiz a passagem do verde escuro para aquele outro verde, e aqui com o verde folha, eu também estou fazendo isso. Além de eu colorir a parte superior, percebam que a gente sempre colore a parte anterior que a gente coloriu com outro lápis. E isso, pessoal, é para garantir a mescla das cores, tá? Então, olha só como ficou, né, o gradiente das nossas cores. Dá de perceber o verde claro lá em cima, dá de perceber que os tons de verde, eles vão se intensificando, ficam mais escuros, aí depois eles vão se misturando com o azul. Aí depois que vem com o azul, eu utilizei um azul mais escuro e por fim eu utilizei um verde. E aqui essa passagem de cores é o que vocês têm que tentar manter, a passagem de cores mais suave possível. Eu vou agora mostrar para vocês como fazer já de uma forma um pouco mais aleatória, não tão certinha, não tão gradiente quanto foi essa primeira parte. Eu estou fazendo aqui uma pintura bem aleatória mesmo, aqui vocês vão pintando como se fossem manchas, tá? Vão colorindo manchas. E o importante aqui também é o degradê. Sempre que vocês forem pensar em mudar para outro tom, vocês começam a jogar o degradê para conseguir que os tons se misturem bem. Então eu percebo ali que eu fui jogando o degradê nas partes superiores, né, da mancha. E agora eu já vim aqui com o verde um pouco mais vívido, pintando, né, colorindo o verde escuro por cima do verde escuro. E também já indo um pouco além do verde escuro para fazer o degradê para os outros tons. Então, sempre vão jogando o degradê, pessoal. Este é basicamente o segredo dessa técnica. É o degradê para que as cores se misturem e não fique, por exemplo, as cores elas não vão ter um limite próprio. Elas sempre vão, como eu posso dizer, elas vão se diluindo até se misturarem com outro tom. Percebam ali, ó, que eu já vim com o lápis azul. E eu vou colorindo tanto por cima do tom de verde anterior e fazendo um degradê também, colorindo um pouco mais claro, para que fique uma passagem suave para o outro tom de azul. E a gente sempre colore por cima do outro tom, pessoal, para garantir que as cores fiquem mais amenas, que as cores elas fiquem mais próximas, não fiquem cores tão distantes, tá? E sempre também para não ficar, tipo, o limite determinado de uma cor para outra. As duas vão se misturar e você não sabe mais ou menos onde uma começa e outra termina. É mais ou menos esse o sentido. E agora eu vou mostrar mais um tipo de efeito de degradê. E esse efeito aqui, ele é muito utilizado na maioria dos efeitos que vocês querem fazer com fundo desfocado. Vocês podem utilizar esse tipo de efeito, que é um efeito fazendo formas circulares no fundo do desenho. E nessas formas circulares elas vão ficar mais claras do que o resto da pintura. Então aqui, ó, eu delimitei mais ou menos onde seria o círculo, né, onde a parte que eu queria que ficasse mais claro. E ao redor eu já estou vindo utilizando um lápis um pouco mais escuro, né, um outro tom de verde. E estou fazendo degradê para o centro desse círculo, a fim de que fique, né, suave essa passagem, não fique determinados os limites do círculo. Então eu venho aqui já com outro lápis um pouco mais escuro e eu estou reforçando tanto a passagem do degradê, percebam que eu venho fazendo degradê com ele, quanto eu estou escurecendo as extremidades também. E o limite, né, no caso o centro do círculo, ele vai ficar bem mais claro e com isso ele dá um efeito desfocado muito bonito no desenho. Vários desenhos, vários efeitos desfocados que vocês forem pesquisar aí, possuem esse tipo de efeito aqui, tá? O segredo dele basicamente é você deixar uma área circular e deixa ela bem mais clara do que o restante, para que fique esse efeito como se fosse um pico de luz naquele local, tá? Como se fosse um feixe de luz naquele local, aí fica esse efeito bem mais claro. E depois que eu tenho utilizado os lápis mais escuros, eu venho com o lápis mais claro que a gente usou de início, e isso avisa um pouco mais o degradê que foi feito anteriormente, ok? Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui no desenho da Sarada, mais ou menos na prática, como foi que foi feito, como foi que eu fui aplicando essas técnicas que eu mostrei para vocês no início do vídeo, passo a passo. Ali, ó,
eu utilizei o lápis azul, que eu fui delimitando uma área que mais ou menos subentende-se que é um rio, e próximo àquele azul eu fui fazendo uma passagem para o tom de verde. Percebam que aqui eu já estou utilizando tons de cinza também, inclusive para deixar certas partes um pouco mais escuras. Mas peguem a chave da questão, é degradê puro. Percebam que é só isso que eu tenho trabalhado entre a passagem do verde para o azul. Ali, por exemplo, a gente entende que era para ser um rio, mas eu não vou limitar esse rio e fazer um rio perfeitinho. Vou fazer uma parte azul e uma parte verde, que aí fica o degradê entre as duas cores. Eu não sei mais ou menos onde uma começa a outra termina. Esse é o sentido de fazer o efeito degradê. Percebam também que eu vou fazendo várias áreas assim, deixando uns tons bem mais claros no meio da pintura, fazendo outros um pouco mais escuros. E isso é interessante porque aqui você está simulando uma área, tipo um fundo de uma paisagem. Uma paisagem, ela não possui apenas um tom de verde, não vai possuir só um tom de qualquer cor que vocês estejam utilizando, ela vai possuir vários tons. Então, o interessante é vocês trabalharem bastante essa mescla entre as cores, porque é isso que vai dar um efeito super legal no desenho de vocês depois. Como agora que eu utilizei o próprio lilás aqui numa parte do fundo, e percebam que por mais que eu estou utilizando lilás no meio de verdes, eu estou tentando fazer a transição entre as cores para não ficar uma coisa muito estranha, e realmente não fica. Outra dica importante que eu utilizei nesse fundo é o lápis branco. O lápis branco eu não estou utilizando ele para mesclar as cores, mas eu estou utilizando ele onde eu quero que as partes fiquem mais claras, tá? Então, nessas regiões que eu deixei alguns espaços ali mais claros, eu estou utilizando o lápis branco para clarear mais ainda essas regiões. E agora aqui, ó, eu vou fazer a transição do verde para o salmão, e vocês percebam que é uma transição que ficou até suave por conta do degradê, porque eu fui utilizando as cores a fim de se mesclassem. Nessa parte aqui, pessoal, onde eu estou utilizando o salmão, o areia e um tom de amarelo, essa parte aqui é interessante porque é uma parte que eu estou deixando vários pontos brancos, e esses pontos brancos representam a luz do sol. Então, é interessante vocês lançarem esse efeito também, mas aqui, mais ainda, vocês precisam ter o domínio do degradê, porque sempre que vocês forem passar para deixar uma região branca, vocês têm que fazer um degradê até chegar no branco, tá? Vocês não podem deixar uma cor chapada, tem que fazer degradê, gente. É um pouquinho trabalhoso, é um pouquinho difícil, mas tem que fazer. E outra dica legal é que vocês podem, principalmente nessas partes, vocês podem vir com a borracha, como eu fiz ali, e vir deixando algumas formas mais circulares. O efeito legal é deixar essas formas circulares no fundo, que aí fica show de bola. E agora, caminhando para o fim, até cansa um pouquinho, eu vou fazer aqui um efeito degradê na árvore, né? Então percebam que na árvore, que basicamente é o segundo passo que eu mostrei para vocês, fazer uma pintura um pouco mais variada, né? Um pouco mais aleatória. Então aqui eu venho utilizando vários tons de verde, utilizando manchas basicamente, mas o principal é fazer o degradê entre as cores, e sempre que eu for me aproximar das extremidades da árvore, eu sempre vou pegar um tom mais claro do verde e lançar um degradê. Sempre vai ter um degradê para que fique essa passagem para o branco do papel e que fique imperceptível que você está fazendo formas como eu posso dizer, formas delimitadas, né? Você não faz formas delimitadas, você vai estendendo isso no papel sem que você fixe onde mais ou menos a árvore começa, onde mais ou menos ela termina, tá? E esse fundo branco, ele representa a luz, como eu disse para vocês, é interessante deixar algumas partes assim, somente essa parte aqui que no caso seria o céu. Já ficaria estranho se eu jogasse um azul, tá? Então deixar o branco é o ideal em algumas opções, mas vai depender também do fundo que vocês estão utilizando. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, não tenha ficado muito cansativo. Eu tô realmente tentando explicar para vocês como mais ou menos eu fiz e como eu respondi para muitas pessoas. O segredo é degradê, gente. Basta ter um controle, basta treinar um pouquinho aí, que eu tenho certeza que vocês conseguem. Tenham paciência também, é um efeito demorado, mas também é um efeito que vale muito a pena no final, o resultado fica muito bonito, como vocês mesmos viram no desenho da Sarada. Então é isso, fiquem com Deus, né? Até o próximo vídeo e tchau!